falar. Boa tarde a todos. Olá. Vou começar então. Não valeu. Boa tarde a todos. E que a paz de Jesus esteja conosco. Como sempre, nós gostaríamos que estivesse. Hoje é um dia especial para mim, porque alguns dias atrás eu fui convocada, para fazer essa palestra. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? E na realidade o tema está lá, 40 anos crer. Então, falar sobre o crer é algo de muita importância, é algo de muito bem-querer, para que a gente fale direito, para que a gente conte a história, pelo menos de um modo geral. Eu fiz uma colinha. E o que ocorre foi o seguinte, eu fiquei muito contente, porque fui pesquisar, fui ler e acabei sabendo da história que vou passar para vocês agora. Em primeiro lugar, nós temos que ter consciência, conhecimento, e não esquecer mesmo que o lema do CRE é acolhimento, orientação e socorro. Acolhimento, obrigada, orientação e socorro, sempre contando com a ajuda da assistência espiritual. Então nós estamos aqui todos, desde o momento que a gente entra nessa sala, já estamos sob o controle de uma assistência espiritual. Assistência essa que provavelmente nos cura, ou nos dá um bem-estar, ou nos aponta um caminho pelo qual estávamos precisando naquele momento. Então é por isso que quando a gente chega aqui, todo mundo senta, é uma alegria ver os colegas, os amigos, querer conversar. Que bom que você está aqui e tal. Mas nesse momento, se a gente puder guardar o silêncio, é muito bom, porque os nossos mentores, os mentores aqui da casa, já estão trabalhando conosco, já estão dando a sua assistência espiritual. Então, como é que tudo começou para formar o CRE, a gente sabe que não foi assim de um dia para o outro, não foi uma coisa que... vamos abrir o CRE, vamos. Então, não foi nada disso. O que aconteceu? Tudo começou em 1980, quando Dona Alice Jacobsen, o senhor Eladir e a esposa dele, Etel Graneto, se conheceram lá na Federação Espírita de São Paulo. Fizeram amizade, conversaram. Eles, os três, tinham mediunidade ostensiva e conversavam muito a respeito do espiritismo, da caridade, e tinham uma vontade, eles possuíam uma vontade de fazer algum trabalho, fazer algo que pudesse ajudar eles, encarnados, com a ajuda dos espíritos benfeitores, pudessem dar uma ajuda àqueles que mais necessitam. Então, com muita fé, com muita disciplina, com muito carinho, sempre conversando, sempre estudando muito, que eram muito estudiosos, estavam se preparando, na realidade, para o grande feito. E eles passaram, então, entre os seus preparativos, a se reunir na casa do senhor Eladir e Dona Etel, e lá eles faziam um trabalho mediúnico, que antigamente se chamava de mesa branca. Acho que muitos aqui já ouviram falar sobre mesa branca. E eles faziam esse trabalho de mesa branca. E aí, era aqui em São Paulo mesmo, então na residência do senhor Eladir. E dessa maneira foi nascendo um grande sonho deles, de abrirem uma casa espírita, uma casa de acolhimento, uma casa de ajuda, uma casa onde pudessem receber as pessoas que tinham algum tipo de necessidade, pessoas que precisavam de algo e que não estavam conseguindo. Então foi dessa maneira que eles começaram a desenvolver um trabalho, primeiramente de assistência financeira, porque precisava de dinheiro para começar, Ninguém começa do nada, do zero, sim, mas então a Dona Alice, que era uma pessoa muito desenvolvida, vamos dizer assim, e tinha uma postura de líder, Quem conheceu, Adriana?
Você a conheceu, né? Não conheceu? Mas a gente sabe que ela foi essa pessoa que tinha uma postura e um caráter de líder, de iniciativa, e ela conseguiu muitas doações, dos próprios trabalhadores que estavam pretendendo vir, estavam se ajuntando, estavam começando um trabalho como um trabalho de formiguinha, né? Aquele trabalho onde cada um dava um pouquinho de si, e eles próprios colaboravam financeiramente na medida do que podiam para ajudar essa causa tão importante que estava para acontecer. Então, a Dona Alice, os recursos financeiros eram muitos, em parte da própria livraria. A própria livraria ajudava a vender os livros, tinha um pequeno ganho, e aí foram colaborando, foram pondo no cofrinho, como se poderia dizer, né? E vamos ver o que mais que eu... Então, em 1985, ou seja, 5 anos depois dessa ideia entre os três, eles começaram a realizar o seu sonho. E qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi alugar aqui nos fundos deste prédio, né, condomínio Irapuru. Alugaram e começaram a trabalhar um trabalho bem pequeno, um trabalho bem íntimo, mas com muito coração, com muito amor, com muita fé, com muita vontade. E eles a Dona Alice, ela era uma visionária, né? E ela acreditava muito no engrandecimento, na fundação do TRE, no programa que ele teria, como ele iria abraçar as pessoas, como seria essa beneficência. E ela, então, acreditava não só nessa contribuição, mas também na contribuição de jovens, porque quando ela começou, muitos eram jovens, né? E ela dava aula. E aí disse que era brava pra caramba. Quem a conheceu sabe da história dela, disse que ela era brava assim no sentido de que ela exigia o melhor, que os alunos estivessem assim, compartilhando tudo aquilo que ela ensinava, mas de maneira profunda e de maneira adorável, assim, amável, que viessem para essas aulas com o coração aberto, que viessem com a intenção de aprendizado, que viessem com essa intenção de poder prestar a caridade. E aí no começo, gente, diz que era tudo muito simples, né? O número de trabalhadores, de assistidos, eram bem eram poucos mesmo. Mobília era muito simples, porque provavelmente não conta, mas que eles trouxeram de casa alguma coisa que podiam colaborar, uma mesa, umas cadeiras, né? Uma lousa, que naquela época era uma lousa escura, né? Onde a gente escrevia com giz branco, enfim. Para mim parece que 1985 foi ontem. É essa sensação que eu tenho. Mas se a gente for colocar no papel, já faz um bom tempo, né? Não sou boa de fazer conta, não vou fazer conta. 40 anos. Certo? Então, gente, mas com tudo isso muito simples, existia uma boa vontade, uma nuvem, vamos dizer assim, de alegria, um recanto onde as pessoas vinham com prazer, com vontade, chegavam antes da hora, nem chegavam atrasados. E aí eles tinham muito pouco, assim, materialmente, mas em compensação o coração estava aberto. E eles tinham um coração de ouro e faziam tudo o que era possível para esse acolhimento, que se chamou acolhimento e tratamento fraterno. Então as palestras, tinham palestras, começaram as palestras, essas palestras ficavam a cargo da Dona Alice e do seu Eladir. Eles tinham já essa predisposição para falar em público e faziam palestras. E nós temos, eu acredito que está aí guardado, vários DVDs onde Dona Alice fazia palestras maravilhosas. Não sei por que não estão pondo mais. Vai ver que não tem mais DVD, né? Porque muita gente já está caindo de moda e tudo, mas é uma coisa muito bonita. A gente chegava aqui e já tinha aqui as palestras dela, com a presença dela, e parecia que ela estava viva aqui,
ela estava conversando com a gente. Ela falava sobre o livro dos Espíritos. Ela nos ensinava tanta coisa que às vezes passava desapercebido na nossa leitura. Porque às vezes a gente lê, tudo bem, ler é uma coisa, aprender é outra, estudar é outra ainda, né? Então ela nos dava uma clareza, uma postura de força, de coragem, de uma vibração de amor. Então ela e seu Eladir faziam as palestras, davam aulas, faziam de tudo um pouco, eu não sei, acho que até varriam a casa, sabe? Eu acredito, porque não tinha ninguém que pudesse fazer tal serviço, eu acredito, não sei, né? E aí a orientação, como existe hoje, ficava a cargo da dona Itel, ela é que fazia a orientação fraterna. E tinha também o passe espiritual, que quem fazia o passe, era encarregada do passe espiritual, era a dona Anita. Eu acho que aqui muitos já conheceram a dona Anita. Graças a Deus ela ainda está viva, só que ela vem às terças-feiras. E ela também gravinha, não era assim de alisar muito, não. Mas precisava, gente, nesse começo, onde tudo era o princípio, era preciso muita firmeza, era preciso muita coragem também. Uma coragem imensa. Porque já imaginaram, imaginem vocês querendo fundar uma casa espírita. Né? Vocês não, nós, desculpe. E aí a coisa ficaria bem complicada, bem difícil. Não é do dia para a noite, não é sem ter uma carga emocional e uma carga de conhecimento, como eles tinham. Eles tinham um conhecimento muito grande da doutrina espírita. E aí tinha também a dona Anita, que fazia o passe espiritual, e o passe mediúnico de desobsessão ficava a cargo do senhor Ricardo Rossini. Esse você conheceu, eu conheci também uma pessoa maravilhosa, que desencarnou muito cedo, com 50 e poucos anos. E ele era a alma do CRI, depois que dona Alice partiu. Mas enfim, logo em seguida, veio a ideia da patrulha. E vocês sabem, né, que a patrulha é aquela grupo de voluntárias que cozinham, que fazem uma sopa. Só que naquela época eles não tinham condições de fazer sopa, nem tinham fogão, nem nada. Então eles iam para a casa do zelador, aqui do prédio, eles iam para a casa do zelador, faziam chocolate quente, faziam um sanduíche como dava, né, e saíam para a rua, lá no centro da cidade, desenvolvendo um trabalho encantador de caridade, onde eles ofereciam, doavam um pequeno alimento, que era um chocolate quente e um sanduíche. E isso daí foi crescendo, né? Foi crescendo e acabou ficando uma coisa assim, uma marca do CRI, né? Que hoje nós temos a sopa. Então, no começo, o CRI era mantido por contribuições dos voluntários, como eu falei, e contribuições anônimas. Pessoas que queriam ajudar, que não quiseram se identificar, mas que trouxeram alguma colaboração financeira para que a causa pudesse dar continuidade. E a partir do ano de 2002, o CRI estava flutuando em pleno vapor. O CRI estava montado com uma diretoria, com os trabalhadores, voluntários, assistidos, alunos, e aí foram desenvolvidos os cursos, né? Os cursos que eram cursos voltados apenas para adultos, mas eram cursos, tinha à noite e tinha à tarde. E era maravilhoso, porque as pessoas adoravam e vinham beber na fonte de sabedoria de dona Alice e de seu Eladir. Como eles mesmos, os que tiveram essa oportunidade. Alguém aqui conheceu eles? Não. Seu Eladir. Eladir, sim. Viveu bastante, sim. E, então aí, como eles tinham esse trabalho, à tarde e à noite, veio a ideia de fazer a evangelização infantil, que foi muito bonita. Começou com pouquíssimas crianças, foi ampliando, convidando os pais, convidando os jovens, e hoje nós temos uma equipe enorme. Temos aqui uma classe, ou duas ou três, já nem sei, de crianças, de acordo com a idade,
que trabalham, fazem, a gente vê no corredor trabalhinhos deles, de desenhos, e parece que pelos que os dirigentes desse grupo nos contam, que eles adoram, eles vêm e não querem ir embora, ficam aqui, adoram, já sabem falar sobre Emmanuel, falam sobre Chico Xavier, falam sobre André Luiz, e eles fazem desenhos muito bonitos, eles têm quebra-cabeça, eles têm um trabalho, assim como a gente diria, infantil, mas muito didático, com muita qualidade também. E, então foi criado esse grupo aos sábados de manhã, que existe até hoje. Também nós tivemos algumas dificuldades que tivemos que superar, que foi quando tivemos a pandemia da Covid-19. E aí não podíamos mais vir aqui para o CRE, porque era proibido o contato pessoal, cada um na sua casa, como todos ficaram, né? Mas o CRE não parou. O CRE continuou as suas atividades, ele foi em frente, os trabalhos eram feitos online, e eu tive o grande prazer, eu não sabia nem mexer no computador, né? Pedi auxílio para minhas filhas, e os alunos vieram tantos, a minha classe que era do segundo ano, que por sinal ainda continua no segundo ano, chegou a ter entre 35 e 40 alunos, era uma maravilha, e todos os anos, todas as classes, eram muito alegres, todo mundo, a gente não via bem porque eram quadradinhos, né, que a gente enxergava, mas todo mundo com muita vontade, com muito gosto, ninguém faltava, eles faziam os trabalhos, lição de casa, tudo direitinho. Então, o que aconteceu é que, aumentando o número de voluntários, de trabalhadores, começou também um trabalho de auxílio humanitário, onde as casas, que vocês conhecem, alguns de vocês, começaram a receber ajuda. Então iam em caravanas, em carros, com carona, com tudo, como tem hoje, mas era mais difícil, que naquela época eram poucas pessoas, mas iam e levavam essa alegria, essa caridade, esse acolhimento aos mais necessitados, né? Aos idosos, a crianças com comorbidades, enfim, a todos que precisavam. E deixa eu ver aqui mais. Então aí, de acordo com isso, o CRE foi crescendo, foi evoluindo cada vez mais. Então começamos, aí, ao invés de chocolate quente e sanduíche, começou a sopa. Então essa sopa, que hoje, graças ao café, paga o aluguel onde se faz a sopa. Olha que interessante, né? Então temos a sopa, temos o café, temos o sanduíche, temos, deixa eu ver o que mais aqui. Bazar. Bazar. O bazar é a sopa, o café, o bazar, o sanduíche e a noite da pizza. Que tudo isso faz com que o CRE caminhe, né? Principalmente a noite da pizza, que tem uma renda maior, ela acomoda de uma certa forma os gastos do CRE. Porque, claro, vocês sabem que é luz, é água, é limpeza, é papéis, é livros, é uma porção de coisas que precisam e que estão aí no dia a dia e que é preciso do dinheiro para que se realize, né? Aí, agora estamos com 40 anos, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Desde a data que começou, em 1985, hoje, 1925, estamos completando um aniversário de 40 anos. Um CRE jovem e um CRE promissor, que vai durar muito, muito tempo, graças à colaboração de todos que aqui estão e dos que virão. E tudo isso, minha gente, é uma coisa maravilhosa que foi sustentado. Cada ação, cada campanha, cada curso e cada gesto de fraternidade, tudo isso formou um coração imenso, um coração que hoje nós estamos desfrutando. E tudo isso graças à confiança dos benfeitores, né? E gesto generoso dos doadores que acreditaram no bem coletivo. Então, eu creio que é uma história muito bonita. Eu só dei uma pincelada, porque a gente poderia ficar aqui falando muito mais, né? Falando sobre o CRE tem um mentor maravilhoso, que é o Padre Pio, um italiano, que foi italiano, foi jesuíta, e que dá essa cobertura também a todos nós aqui.
E tem uma historinha, dá tempo de contar, menina? Tá, né? Vocês não sabem que todo mundo já sabe que o creme no sinal é isso aqui, deixa eu mostrar. Essa mãozinha, né? Uma mãozinha posta. Todo mundo sabe a história dessa mãozinha? Ah, que legal, então eu vou yes. Porque se já soubesse aí ia ser um tiro nada. Um pingo nada, gente. É o seguinte, havia dois irmãos, Albrecht e Albert. Eles moravam na Alemanha e eram filhos de um casal que tinha, gente, 16 filhos. Acredite se quiser. E eles eram muito pobres, claro, mesmo que fosse rico, 16 filhos não era brincadeira. Mas, já pensaram? Ele tem só um e diz, meu Deus do céu, né? Pagar estudo, colégio, roupa, parar, festinha, etc. e tal. Agora imagine 16. Naquela época, né, mais ou menos em 1930, dois irmãos, esse que eu falei, Albrecht e Albert, eles tinham muita vocação para desenho, para pintura, e merusca de dinheiro para pagar o curso, né? Então eles fizeram um acordo entre os dois, que um ia trabalhar para custear o curso do outro, e depois, quando terminasse o curso, esse ia trabalhar para continuar o curso do que ficou. Então, deu para entender, né? Então, eles fizeram um trato e fizeram um sorteio. Já pensou o coração deles? E aí foi sorteado Albrecht para estudar primeiro, e Albert ficou trabalhando, mas gente, naquela época, na Alemanha, pobrezinhos, morando longe de tudo, ele foi trabalhar numa mina de carvão. E lá ele teve esse trabalho, enquanto o irmão trabalhava. O irmão trabalhou, o irmão estudou, prosperou, fez sucesso, conseguiu até alguns lucros financeiros e volta para encontrar o irmão Albert, que tinha ficado. E fala, meu irmão, agora estou aqui para, cumprindo o nosso trato, fazer com que você vai estudar e eu vou tomar conta do seu estudo, vou pagar o seu estudo. E aí o Albert, muito comovido, uma pessoa muito humilde, muito simples, meu irmão, eu agradeço muito, mas eu não posso aceitar, porque com todos esses anos de trabalho nas minas, minhas mãos ficaram encurvadas, minhas mãos ficaram provavelmente com uma artrose, alguma coisa assim, né? E eu não tenho mais habilidade para segurar um pincel, um lápis, o que seja. Mas, de certa forma, valeu muito e eu agradeço demais a você. E o que acontece? Esse Albrecht, só para encerrar, ele cria o irmão, vamos falar primeiro do Albrecht, ele inventa essas duas mãozinhas em homenagem ao irmão, que ficou mundialmente famosa e que é um significado de amor, de paz e de oração. Então foi assim uma mensagem que ele quis deixar para o irmão. E o irmão, o Albert, ele cria um núcleo de trabalhos espíritas, como eu creio mais ou menos, né, naquela época, e realiza algo maravilhoso, assim como o irmão que também realizou. Gente, muito obrigada, uma boa tarde para vocês. Eu não vou vê-los mais, porque depois acaba, eu não venho na semana que vem. Um Natal feliz. Eu não desejo apenas o dia de Natal, mas Natal todos os dias. E que o ano novo, ele nos traga muita força, muita coragem, nos traga muita alegria, porque sem alegria, gente, não se faz nada. A alegria deve ser o carro-chefe da nossa vida. Você chega no lugar, você chega rindo, brincando, pronto, já conquistou todo mundo. Né? E a energia muda, a energia se torna mais alegre, mais promissora. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos.